Você já parou para pensar que Jesus não nasceu sabendo que era Jesus? Às vezes a gente não pensa no quão escandalosa é a encarnação de Deus na Terra. Eu estou fazendo esse vídeo em sequência ao último vídeo que eu fiz sobre Jesus. E nesse vídeo eu quero focar principalmente na natureza humana de Jesus e o fato de que ele veio até nós. João 1,4 diz que no princípio era o Verbo, e que o Verbo era com Deus e que o Verbo era Deus. Que ele estava no princípio, que tudo foi feito por ele e sem ele nada se fez. Em sequência, no versículo 10, João fala sobre como ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e ainda assim o mundo não o conheceu. O versículo 14 diz que o Verbo se fez carne, que ele habitou entre nós e que nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Nessas curtas frases a gente tem o significado infinito, basicamente, sobre quem Deus é, sobre quem Jesus foi e sobre quem Ele é. Jesus é com Deus, Ele é criador e não criação. Ele fez a terra e Ele habitou na terra. E esse simples começo de vídeo já tem o suficiente para ter uma baita de uma dor de cabeça para a gente meditar um pouco sobre Jesus. Jesus é completamente Deus, Ele é completamente homem, são duas naturezas em uma pessoa. Completamente Deus, completamente homem, duas naturezas e uma pessoa, entendeu? E o como Jesus se deu completamente à humanidade é surpreendente. Jesus nasceu e ele não nasceu sabendo tudo, ele nasceu com a mente de um bebê. A palavra de Deus diz em Lucas 2,40 que o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. O menino Jesus. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e todas as pessoas. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E agora minha pergunta é, como é que Deus aprende alguma coisa? Sabe como é que Deus, que é pleno e perfeito, pode se desenvolver? Jesus abraçou a nossa fraqueza e a nossa humanidade de tal maneira que Ele que criou todas as coisas teve que aprender sobre sua própria criação. Nós acabamos de ler na Bíblia, em diferentes versículos, sobre como Jesus se deu ao processo, sobre como Jesus se humilhou ao ponto que Ele aprendeu alguma coisa. Como assim Jesus se desenvolvia? Cara, Deus se esvaziou de si mesmo e se submeteu ao processo de aprendizado humano. Ele teve que aprender sobre o que ele mesmo criou. O versículo 51 diz que ele era submisso aos pais dele. Jesus obedecia às regras da casa quando ele criou o universo. E tem gente que acha que tem desculpa para desobedecer aos pais. Cara, imagina isso. Imagina como é que era a coisa para Maria, ser mãe de Deus. Ver que o Criador do universo tem o seu nariz. É lindo demais isso aqui, mano. Jesus não tinha superpoderes de Deus nessa terra. Jesus veio na fraqueza humana e ele abraçou isso completamente. Quando ele estava aqui, ele não era onipresente, onipotente ou onisciente, ele era como nós somos, ele era completamente humano, ainda que completamente Deus. É difícil de entender isso, mas Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Cara, Jesus abraçou tanto a natureza humana que em todas as coisas ele foi tentado. Quer dizer que não existe pensamento, dor ou qualquer coisa que Jesus não conheça, porque em tudo ele se compadece de nós. Ele entende o que é ser homem, por isso que ele pode se compadecer da gente. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, mas ainda assim Jesus foi tentado. Isso não faz Jesus menos Deus do que ele é, mas mostra o quanto ele abraçou a natureza humana e esse processo de vir para morrer por nós. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, e esse é Cristo Jesus, o homem. Jesus era homem, ele cresceu como um homem, e eu quero falar um pouco hoje sobre o homem que ele cresceu para ser, porque sinceramente precisa de um Deus para fazer um homem desses. Cara, com 12 anos Jesus já ensinava os mestres no templo, mas ainda assim ele esperou até os 30, o momento certo. Porque Jesus entendeu quem ele era e qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. E se ele não fosse completamente obediente, completamente submisso, muita coisa podia ter dado errado aqui. Assim que Jesus chega no momento de começar o ministério dele, nos 30, de acordo com a vontade do Pai, logo depois de ser batizado, ele tem uma confirmação e uma demonstração pública do amor do Pai, sobre quem ele é e tudo mais. Mas logo depois disso tudo ele tem a simples tarefa de ser conduzido até o diabo para ser tentado por Satanás. Jesus foi escalado para brigar com coisa ruim logo de cara. E a gente lê essa passagem como se fosse a coisa mais bonitinha. Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não, está escrito. Então se joga desse telhado aqui, porque está escrito. Não. Mano, sinceramente, o diabo é o ser mais perverso e maligno que existe.
O ser mais coisa ruim que você pode imaginar, que tem tudo de podre. Na minha opinião, essa é a batalha mais intensa depois da cruz e a morte. É esse episódio que acontece aqui em Mateus 4. Cara, sabendo como o diabo é, você acha que ele ia rejeitar a oportunidade de frustrar o que Jesus veio fazer pela humanidade? O nosso grande inimigo, que ele ia simplesmente não dar tudo de si para acabar com Jesus naquele momento? Você acha que ele veio bonitinho para tentar Jesus, só apontando o dedinho no rosto, dizendo Jesus faz isso ou aquilo? Sinceramente, você acha que ele, com a oportunidade que ele tem aqui, que ele ia vir sozinho em vez de trazer um arsenal de demônios das piores coisas que ele tinha para tentar Jesus por 40 dias no deserto? E lembrando que Jesus não tem nenhum poder de Deus aqui. Jesus, além de se fazer a coisa mais frágil e fraca que é um ser humano, ele vai brigar com o diabo no estado mais frágil e fraco que um ser humano pode estar. 40 dias sem comer e sem beber nada, ele está ali no deserto. 40 dias sendo tormentado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mano, esse episódio é muito louco. Tenta imaginar isso. A autoridade que Jesus tem, o entendimento que ele tem, para quando o diabo está tentando desfazer de quem ele é, tentando fazer que ele prove-se a si mesmo, onde Jesus tem simplesmente a coragem e a ousadia de olhar na cara do cão como um homem, sem todo o poder que ele tem, e dizer, está escrito. Cara, o que acontece aqui é muito poderoso. Pra mim isso mostra muito do que Jesus é, o que ele veio fazer aqui. Jesus não tava de brincadeira aqui não, mano. Cada detalhe sobre a vida de Jesus é infinitamente sensacional, se você olhar pra eles do jeito certo. Eu costumo dizer, principalmente quando eu tô conversando com não cristãos, que se Jesus não fosse o Filho de Deus, ele ainda é o homem mais extraordinário que já pisou nessa terra. Mas, se Jesus fosse o Filho de Deus, e nós sabemos que ele é, isso não muda completamente o jeito que um ser humano deve viver a sua vida? Pensa nisso. Cara, ele que era Deus, o ser mais altíssimo, se fez homem. Ele se esvaziou tanto, ele veio numa humildade. Ele que era juiz veio aqui não para julgar os outros, mas para amar a humanidade de um jeito. Cara, ele, Deus, o próprio, esteve aqui na Terra. E ele amava as pessoas de um jeito que nunca ninguém viu. Sabe, todos aqueles que eram odiados e rejeitados pela sociedade, a quem Jesus estava andando e buscando, e o coração dele era tão... Cara, quando você olha para Jesus, sabe... Até os pecadores mais pesados gostavam de estar perto dele, porque Jesus era simplesmente um cara extraordinário, e ele era legal, e ele era o cara mais maneiro de todos. Tipo, nunca um ser tão feliz como Jesus já pisou nessa terra. Eu amo aquele episódio onde um leproso se aproxima de Jesus e ele diz: ei, se você quer, eu sei que você pode me curar. E Jesus, primeiro ele olha para aquele homem leproso e diz: sim, eu quero, é da minha vontade de te curar. Ele vai até o homem e toca ele. E daí Jesus cura esse cara, cura ele da lepra. Só que se você olha pra isso, tipo, Jesus primeiro curou a alma daquele cara. Aquele cara que era um rejeitado e não tinha atenção de ninguém, ele era expulso de onde ele era, ele tem um homem vindo até ele sem medo de tocar ele. Cara, os milagres que Jesus operava, sabe, depois desse episódio, essa briga com o diabo, Jesus repreende o diabo e ele vai embora por 3 anos. O que acontece depois daquilo é milagre, milagre, milagre. Jesus trouxe um posicionamento no mundo espiritual depois daquela briga. Essa foi a primeira vez que um homem derrotou o diabo desse jeito. E cara, Jesus era simplesmente o homem mais sábio, o homem mais inteligente, mais incrível que já andou por aqui. E ainda assim ele nunca humilhava as pessoas colocando ela no lugar delas, sabe? Tipo, Jesus que conhecia o segredo do universo deixava os outros julgar ele às vezes sem fazer nada. E de tudo que Jesus tem, a única virtude dele que ele um dia enfatizou e definiu com seus próprios lábios foi que ele era humilde. E o que nós podemos dizer? Ele é o cara mais humilde que já pisou nessa terra. Sabe, antes de Jesus morrer, na Santa Ceia, os discípulos deles ainda não entendiam o que Jesus estava fazendo ali. Como que o Messias que ia governar Israel estava indo para a cruz. E Jesus confiava tanto nesses homens que ele escolheu. Ele chegou e ele escolheu tudo que tinha de pior. Ele colocou o ladrão de tesoureiro, trovão que andava com ele, queria matar a galera da cidade inteira para não ter que fazer Jesus andar mais. Era mentiroso, era duvidoso, era tudo que tinha de ruim e pior. E esses homens caminham com Jesus. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, gravando um vídeo sobre Jesus, porque essa mensagem alcançou a gente por causa desses homens. Sabe, eu não tenho tempo suficiente para falar o quanto eu quero falar sobre Jesus num vídeo desse. Mas de pouquinho em pouquinho eu quero ir soltando um pouco da pessoa tão extraordinária que ele é e do quão belo ele é. E esse é o centro da minha vida, esse é o centro da nossa história.
E tudo nesse mundo gira em torno de Jesus. E não tem algo que eu ame mais falar do que isso. Concluindo o que eu quero dizer aqui para esse vídeo não ficar com 2 horas. Jesus, que era completamente Deus, se fez completamente homem. E se você olhar para os detalhes da vida de Jesus e o que acontece nas histórias dele, e a personalidade dele nisso tudo, não tem como você não se apaixonar, porque você está olhando simplesmente pro homem mais extraordinário que já pisou nessa terra. O amor de Jesus me constrange, mano. Ele veio aqui para amar a gente e ele entregou a sua própria vida por nós. E pensa, cara, no tanto que você pensa num dia inteiro de 24 horas. O quanto você medita sobre o universo e o quanto você fala com Deus às vezes. E a maioria de vocês ainda não completou 30 anos. Pensa que Jesus teve esses 33 anos, dia após dia, de 24 horas, como um homem aqui, para aprender e crescer. E pensa o quanto da vida de Jesus a gente não sabe. Ele, um carpinteiro, que cresceu na cidadezinha pequena de Nazaré. Você já sentiu medo de morrer? Você já pensou como que o outro lado é? Pensa Jesus quase indo para a cruz, sabendo o que aguardava ele do outro lado. O pior do pior dos castigos. Jesus levou isso tudo sobre si por causa de mim e você. Hoje, existe um homem sentado à direita do Pai, num corpo humano.